todos. Neste vídeo, iremos ver os operadores relacionais e lógicos presentes dentro do QGIS e faremos alguns exercícios de seleção por atributos utilizando esses operadores. Okay? Como de costume, a gente vai baixar, né, o arquivo disponibilizado. Estou com ele aqui, acabei de baixar. Vou abrir ele e salvar ele lá na nossa pastinha SIG Geotecnologias, tá? Então a gente vai lá em SIG Geotecnologias, SHP e vamos salvá-las aqui. Esse arquivo foi o mesmo gerado no vídeo trabalhando com a tabela de atributos no QGIS, tá bom? Então quem já tiver o arquivo não precisa baixar, porém quem não tiver ou perdeu por algum motivo não tenha, pode estar baixando ele. Abrindo o nosso QGIS, a gente vai adicionar a camada que a gente acabou de salvar lá na pastinha SHP. Show! Bom, como comentei, a gente vai fazer a utilização aqui dos operadores relacionais e lógicos, tá bom? Já vou fazer um exercício aqui para a gente treinar como que a gente utiliza, né? Para que ele serve, tá? Então a gente tem a tabela de atributos, da mesma maneira que ela foi deixada, né, gerada no vídeo trabalhando com a tabela de atributos. E bom, como que a gente faz uma seleção por atributos aqui no QGIS, né? Aqui em cima nessa barrinha, a gente tem esse Ezinho aqui, ó, tá? Selecionar feições usando uma expressão. A gente clicar nela e vai abrir uma janelinha pra gente. É através dela que a gente vai fazer a nossa seleção por atributos, ok? Bom, os operadores relacionais e lógicos que eu comentei com vocês estão todos aqui inseridos dentro desse grande grupo aqui, operadores, tá? Então estão todos aqui, a gente vai abordar alguns deles, para a gente treinar mesmo, para a gente aprender, entender para que alguns deles servem, tá? Vocês podem ir clicando um por um aqui, e aqui vai aparecer uma descrição e um exemplo de utilização, tá? Para cada um deles. Então, para cada um deles aqui a gente vai ter uma explicação, tá? E um exemplo aqui, ok? Bom, esses operadores eles também podem ser utilizados na calculadora de campo, tá? Então, lá na calculadora de campo, que foi visto no último vídeo que eu comentei, eles também estão presentes aqui, tá? E também podem ser utilizados aqui. Bom, então a gente tem adição, a gente tem subtração, multiplicação, divisão e diversos outros operadores, ok? No caso aqui nosso exercício aqui, a gente vai utilizar a seleção por atributos, tá? Bom, vamos supor que por algum motivo, né, que a gente esteja fazendo, a gente precisa fazer um mapa, precisa obter aí todos os municípios do estado de São Paulo que tem uma população maior ou igual a 100 mil habitantes, tá? Então como é que a gente faz isso? Bom, pegando aqui os grandes grupos, inicialmente a gente tem que achar o nosso campo aqui, população, porque é ele que contém a informação de quantos habitantes tem em cada município, certo? Então a gente vai vir aqui em campos e valores, e olha aqui a população, tá? A gente dá 2 cliques nela, ela vai aparecer aqui pra gente, tá? E lembra que eu falei que a gente queria extrair todos os municípios com população maior ou igual a 100 mil habitantes? Pois bem, então a gente vai vir aqui, lá nos operadores que eu comentei agora há pouco, né? E a gente vai utilizar o operador maior ou igual, porque a gente quer todos os municípios que contenham, novamente, né? Repetindo mais uma vez, população maior que 100 mil habitantes. A gente vai digitar aqui 100 mil. E para selecionar, basta a gente clicar aqui, ó, selecionar feição, tá? Para a gente ver as feições selecionadas, a gente pode vir aqui embaixo, ó, mostrar todas as feições, a gente coloca mostrar feições selecionadas. A gente vê aqui então que foram selecionadas 75 feições, e aqui mostra para a gente todas as feições selecionadas. Perfeito? Então, com as feições selecionadas, né, a gente pode ver aqui no mapa também. Deixa eu... Pronto.
todas as feições, né, que foram selecionadas. Dá para ver que tem uma grande concentração aqui na região de São Paulo, aqui, né, que é São Paulo. Tem uma grande concentração aqui na Grande São Paulo, nos municípios no entorno. A gente clica o botão direito, né? Nosso objetivo é exportar essa camada selecionada. A gente vem aqui em exportar, salvar feições como. A gente vai salvar ela lá dentro da nossa pastinha, tá bom? Eu vou colocar municípios, colocar municípios POP 100.000, tá bom? Só pra gente ter uma indicação aí que são todos os municípios com uma população maior que 100.000 habitantes, ok? A gente não vou adicionar ele aqui no nosso projeto, vou dar um ok, tá? Uma coisa que é sempre legal a gente fazer, eu vou salvar esse projeto, né? Sempre importante a gente salvar o projeto. Então, ó, lá dentro da nossa pastinha SIG de Geotecnologias, eu abro a pastinha de projetos, né? E vou dar um nome para ele. Vou colocar exercícios, vídeo 11, exercício operadores, tá? Perfeito. Bom, e esses municípios selecionados aqui também, né, como eu mostrei para vocês, esses municípios selecionados, observem que a gente tem aqui, né, várias populações, vários dados aqui de população, né? Se a gente, por algum motivo, quiser saber a soma total ou a média de uma maneira rápida, né? No QGIS a gente tem uma ferramenta chamada resumo estatístico, tá bom? É esse Ezinho que fica aqui nessa barrinha aqui. Ao clicar nessa ferramenta, no caso ela abriu aqui no cantinho pra gente, mas eu vou arrastar ela aqui pra gente ver ela melhor. Pronto. Legal. Bom, no caso aqui eu só tenho um shapefile dentro do meu projeto, tá? Então, não preciso selecionar ninguém, já está selecionado. Porém, eu quero selecionar aqui a camada de população. Tá bom? Ao selecionar a camada de população, ele vai mostrar para mim todos, né, o resumo estatístico de todas as feições, dos 645 municípios, tá bom? Então tem aqui a contagem aqui. Porém, eu quero saber só das feições que a gente selecionou. Então aqui embaixo tem uma opção chamada apenas feições selecionadas. Quando a gente clica, ele vai mostrar pra gente aqui o resumo estatístico de todas as feições que a gente selecionou. No caso, municípios com população superior a 100.000 habitantes, tá? Então a gente tem aqui a contagem, a soma, tá? A média, a mediana, desvio padrão e assim vai. Tem diversas outras informações aqui, estatísticas bem legais, talvez sejam, em algum momento vocês precisem, seja importante, dá para obter aqui de uma maneira bem rápida, tá? Aqui embaixo tem a opção de copiar estatísticas, tá? Dá para utilizar ela, colar no Excel, fica mais fácil de extrair, tá bom? Bom, vamos fazer agora uma outra seleção por atributos. Vamos treinar aqui um pouquinho esses operadores. Vamos supor agora que a gente quer selecionar todos os municípios com uma população rural menor que 10.000 habitantes. Então a gente vai apagar esse aqui, tá? A gente vai selecionar a população rural. Deixa eu aumentar um pouquinho a janela aqui. População rural, né, que é o nosso POP-RUR. A população rural menor que 10.000 habitantes. E selecionar as feições. Foram selecionados 622 feições. Então, 622 municípios têm uma população rural inferior a 10.000 habitantes, tá? Pode conferir aqui com a tabela de atributos. Perfeito. Isso aqui é a nossa seleção, ó. Antes de eu mostrar a seleção para vocês, mais uma vez, a gente tem aqui o resumo estatístico, tá bom?
Dá para clicar aqui para atualizar, mas eu acredito que ele já tenha atualizado, já atualizou. Só que ele está mostrando as informações de população. Né? De todas as feições selecionadas, quero ver aqui ó, o resumo estatístico da população rural. Tá bom? Aí ele aqui me mostra o resumo estatístico das feições selecionadas. Se por algum acaso você queira ver, por exemplo, a área, né? Fala, aqui tem a soma da área em hectare, qual a média, a mediana. É só a gente alterando aqui entre os campos, tá bom? Legal. Bom, com todos esses municípios selecionados, dá pra ver que foram poucos que não foram selecionados, como por exemplo São Paulo. A gente vem aqui, vou mais uma vez exportar, tá bom? Só pra gente treinar também, relembrar como que a gente exporta os arquivos selecionados, tá? Então deixa eu até voltar aqui, a gente clica com o botão direito, vem exportar, salvar feições selecionadas como, e aqui a gente vai selecionar onde a gente quer salvar. Agora eu vou colocar PopRur, né, população rural, municípios, vou fazer ao contrário, municípios, PopRur, 10.000. Bom, só para a gente deixar salvo aqui, também não vou adicionar ao mapa, só para te deixar salvo. Legal. Agora, para as próximas seleções, eu não vou ficar exportando, tá bom? Mas sempre que vocês quiserem extrair alguns arquivos, a gente faz seleção por atributo, alguns arquivos, algumas feições de um shapefile, né? A gente faz seleção por atributo, seleciona quem a gente quer, tá? E exporta ela. Bom, vamos continuar treinando aqui os nossos operadores. Legal. Agora, vamos selecionar utilizando duas condições, tá? A gente quer selecionar todos os municípios com a população maior que 100.000 habitantes e que tem uma área superior a 50.000 hectares. Como que a gente faz aí para mexer com duas condições? Bom, como mencionei, a gente quer a população maior que 100.000 habitantes, certo? Tem um operador aqui chamado AND, e é ele que a gente vai utilizar. O que ele diz? Deixa eu terminar de colocar a outra expressão aqui, aí eu explico ele para vocês. Nossa segunda condição era a área, né, superior a 50.000 hectares. Tá, estamos aqui com ele montado. O que esse operador AND aqui ele vai fazer pra gente? A gente aqui então tem duas condições, tá bom? População superior a 100.000 habitantes e área superior a 50.000 hectares. O AND ele vai garantir que a gente selecione os arquivos que atendam as duas condições ao mesmo tempo. Como eu mencionei, a gente quer população superior a 100.000 habitantes, né? E ao mesmo tempo, a gente quer os municípios que tenham área superior a 50.000 hectares, tá? Então o AND aqui ele vai garantir que a gente selecione os arquivos que atendam essas duas condições ao mesmo tempo, tá bom? Então se a gente selecionar agora as feições, legal, selecionou aqui 27 feições pra gente e foram selecionadas aqui, ó, população superior a 100.000, né? E a área em hectare superior a 50.000 hectares. Legal. Agora a gente vai fazer uma seleção em que a gente quer selecionar todos os municípios que a população não seja maior que 100.000 habitantes, tá? A gente tem algumas maneiras de fazer isso, tá? Porém, eu vou fazer aqui utilizando o operador NOT, para a gente entender como ele funciona, tá bom? Bom, o NOT, ele vai, como a própria explicação aqui diz, ele vai negar uma condição, tá? Então, se a gente tem aí uma população, a gente colocou a condição, né? No caso, quero todos os municípios que a população seja maior que 100.000 habitantes, ele vai negar. Então, ele vai trazer para a gente tudo que for inferior a 100.000 habitantes. Perfeito? Então, a partir do momento que a gente selecionar aqui, ele vai trazer pra gente aqui tudo que for inferior a 100.000 habitantes.
Eu sei que a gente pode utilizar esses operadores aqui para a gente trazer esse mesmo resultado, porém o legal do NOT é que caso a gente esteja em condições como, por exemplo, a que a gente estava anteriormente, deixa eu retornar aqui, população superior a 100 mil habitantes e uma área superior a 50 mil hectares. Vamos supor que eu queira essa condição negativa, né? Eu quero que todos esses arquivos, todos esses municípios com essas condições não sejam selecionados. Então, para fazer isso de uma maneira fácil, é só a gente colocar entre parênteses e colocar o NOT aqui na frente. Então, tudo que atender essa condição aqui, ele não vai selecionar. Legal? Aí ele selecionou 618 municípios. Beleza. Agora, continuando aqui o nosso exercício, vamos selecionar os municípios com uma população urbana, tá? Menor ou igual a 10 mil habitantes ou que tem uma área menor a 20 mil hectares. Então vamos lá. A gente quer todos os municípios que têm uma população urbana, certo? Menor ou igual a 10 mil habitantes, tá? Ou que tem uma área inferior, né, menor que 20 mil hectares, beleza? Diferente do AND, que a gente utilizou anteriormente, o OU, ele vai garantir que a gente selecione os municípios, né, da maneira que, se ele atender a primeira condição ou se ele atender a segunda condição, ele vai retornar o município para a gente. Então, caso o município tenha população inferior a 10 mil habitantes, ou caso o município tenha uma área inferior a 20 mil hectares, ele vai ser selecionado, tá bom? Diferente do AND, que os dois lados, né, as duas condições precisam ser atendidas ao mesmo tempo, aqui com o OR, né, com o OU, a gente vai atender ou uma condição ou outra, tá? Aí o município já vai ser selecionado. E se atender as duas ao mesmo tempo, também vai ser selecionado. Então, fazendo aqui a nossa seleção por atributos, a gente selecionou 398 municípios. Legal? É legal entender, né, para que serve cada um desses operadores, para caso haja uma necessidade, algum caso, né, de selecionar aí os municípios, tem um banco de dados muito mais massivo, é muito mais fácil utilizar a seleção por atributos, utilizando os operadores mesmo, para selecionar os arquivos as feições que você deseja, tá? E como comentei anteriormente, todos esses operadores eles podem ser utilizados na calculadora de campo, tá? Aqui na calculadora de campo que foi mostrado no último vídeo. Essa calculadora ela permite, né, a gente calcular aí, as colunas, né, os campos. E esses operadores eles podem ser também muito úteis, beleza? Bom, agora vamos mexer um pouquinho com o texto, né? Vamos fazer aqui uma seleção por atributos, onde eu quero selecionar todos os municípios que contenham ão, né, no seu nome, como por exemplo Ribeirão Branco, Ribeirão Preto, São Paulo, Capão Redondo, beleza? Então, para fazer essa seleção, a gente obviamente precisa, né, do campo que contém o nome, né? Qual campo contém o nome? O MUN, né? Então MUN. E agora a gente vai utilizar o operador like, tá bom? Aqui tem uma explicaçãozinha, tá, do operador like. Vocês podem ver com calma, entender com calma isso aqui. Mas para selecionar todo mundo que contenha ão em seu nome, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar a aspa simples, tá? Colocar o símbolo de porcentagem, escrever ão e símbolo de porcentagem novamente e aspa simples. O que eu estou dizendo aqui é que eu quero selecionar ão independente de onde ele esteja. Eu não quero que ele esteja nem no começo nem no final, tá? Independente de onde ele esteja, eu quero que todos os municípios que contenham ão em alguma posição, né, do nome sejam selecionados,
Então, selecionando aqui as feições, que a gente vê, ó, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, São Vicente, Capão, Cubatão, São Lourenço. Percebam, ó, Ribeirão, ó, na primeira palavra, né, o ão tá aqui no final. Já São, ele tá aqui na primeira palavra, bem no comecinho, né, uma palavra de 3 letras também. Mas vamos pegar aqui um outro exemplo aqui. Cubatão, por exemplo, que tá aqui no final. Aqui no final também, São Carlos, Matão, São Mourão tá no final, Promissão, ó, São Simão. Legal? Então, independente da posição que esteja o ão, né, na frase, ele vai selecionar. Tá? Legal. Vamos continuar brincando aqui um pouquinho com a seleção por texto, tá? Dos nomes. Vamos selecionar agora todos os municípios que comecem com a letra B. Como que a gente vai fazer essa seleção iniciando com a letra B? Vamos deixar um moonlike aqui mesmo, tá? Deixa eu apagar aqui. Legal. Ó, aspas simples, tá? Como eu comentei, eu quero todos os municípios que comecem com a letra B. Então, ó, B e o símbolo de porcentagem. Por quê? Porque aqui eu vou estar indicando que eu quero que a letra B esteja no começo, seja na primeira palavra, tá bom? E selecionar as feições. Aí ele selecionou todo mundo que começa com a letra B. Aí você pode se perguntar, mas por que não pode ser só B, sem o símbolo de porcentagem? Porque aí ele vai procurar algum município que esteja escrito exatamente assim. E não tem nenhum município que esteja escrito somente B. Não tem. Né? Aqui a gente teria que escrever o nome do município corretamente. Como, por exemplo, vamos selecionar aqui Boituva. Escreve Boituva. Ele vai selecionar aqui Boituva pra gente. Tá bom? Mesma coisa aqui, vou dar um outro exemplo, é se a gente escrever só São aqui. Se a gente escrever só São, não tem nenhum município que chame só São. Não vai selecionar nada pra gente. Porém, se a gente colocar o símbolo de porcentagem aqui no final, ele vai selecionar todos os municípios que comecem com São. São Francisco, São João, São Joaquim, por aí vai. Legal? Deixa eu voltar aqui pro B agora. Show. Agora vamos dar fazer uma última seleção aqui. Vamos selecionar todos os municípios que comecem com a letra B e que possuem uma área maior que 30 mil hectares. Então, precisa atender essas duas condições ao mesmo tempo. Quem que eu vou utilizar? O AND. Legal? Tem uma área maior, né, que 30 mil hectares. Olha só que show. Legal? Selecionamos aí 22 municípios. Só para a gente reforçar, eu vou novamente mostrar, né, como que faz como exporta, né, as camadas. Então a gente vem aqui em exportar, camadas selecionadas. Vou escolher o lugar para salvar. Vou colocar municípios B, área 30 mil. Bom, talvez esses não sejam as melhores nomenclaturas, mas é só a título de exemplo mesmo. Também não quero adicionar o mapa, só para a gente deixar salvo. E como comentei, só reforçando aqui, a gente tem a ferramenta de resumo estatístico. Tá? Com ela, a gente consegue ter aí um resumo de todas as feições selecionadas. No caso, está mostrando um resumo da área para a gente. Então, de todos os municípios que começam com a letra B e que tem a área maior que 30 mil hectares, eu sei que são 22, tá bom? A gente tem diversas outras informações aqui relacionadas informações estatísticas relacionadas aos municípios selecionados. Legal? Eu vou fechar essa janela. Agora eu quero propor um desafio para vocês, tá bom? Quero que vocês gerem um mapa. Selecionem as feições inicialmente, depois gerem um mapa com 3 condições, tá bom? Que atenda essas 3 condições ao mesmo tempo, tá? Então já vai a dica aí que vocês vão utilizar o AND, ok?
que a população ela precisa ser maior que 50 mil habitantes, tá bom? O município ele precisa conter em algum lugar, né, em qualquer lugar que seja, tá? A letra I, tá? Então esse Borebi aqui, por exemplo, seria selecionado se fosse considerar só o nome, né? E que tenha uma área maior que 50 mil hectares. Vou abrir aqui o bloco de notas. Não, eu vou escrever aqui mesmo nessa área aqui, só para vocês entenderem. Eu quero que a população seja maior, tá? Opa, maior. Ó, já dando dica aí para vocês. De 50 mil habitantes. Quero que os municípios eles contenham, né, em algum lugar aí do seu nome a letra I, tá bom? E também que a área desses municípios seja maior que 50 mil hectares, tá bom? Então vocês vão fazer assim como a gente veio treinando, né? Vocês vão fazer uma seleção por atributos, tá bom? Utilizando, vou dar dica para vocês. Vocês vão utilizar o end e vão utilizar o like, tá bom? Não se, volta um pouquinho o vídeo, vai lá quando tiverem dificuldade para selecionar os municípios que contenham a letra I, volta um pouquinho o vídeo, vão lá quando a gente selecionou todos os municípios que tinham ão, né, em seu nome, vocês vão conseguir fazer sem problema nenhum, tá? Tá, e como eu vou saber que tá certo? Bom, vamos saber que tá certo. Bom, serão 29 municípios selecionados, tá bom? Esses aqui. A gente vai fazer um mapinha com eles. Tá legal? Bom, como o mapa já foi mostrado e exibido diversas vezes, eu vou fazer um mapa aqui mais rápido, tá? Vou acelerar o vídeo, só pra gente ter aí o nosso produto final. Beleza? Legal, gente. Fiz um mapinha aqui bem simples, tá bom? Só para exibir aqui quais são os municípios que a gente tinha selecionado. E lembrando mais uma vez, são todos municípios com população maior que 50 mil habitantes, que no município o nome contenha, né, a letra I, em qualquer lugar, né, em qualquer posição do nome, contém a letra I,
e que tem a área aí superior a 50 mil hectares, beleza? Vou só exportar aqui, vou exportar em imagem mesmo, em JPEG. Salvar aqui em mapa. Colocar mapa municípios. Beleza? Salvando.